Vamos lá, começar a gravação. Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar um pouquinho mais a respeito das nossas gotinhas de conhecimento e atualização a respeito de fisiatria. Esse é o canal Reab BSB. Nós estamos sempre com esse projeto aí inovador para mim. Eu acho que faz toda a diferença, que é levar conhecimento e que a reabilitação ela começa com informação, e informação de qualidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa entidade aí maravilhosa, que faz muita gente sofrer, mas ao mesmo tempo, quando você consegue tratar adequadamente, você consegue ajudar muito e muita gente. Hoje a gente vai falar sobre a fibromialgia, então vem comigo para a gente conversar um pouquinho a respeito. Vamos lá, hoje a gente vai tratar um pouquinho a respeito desses tópicos: introdução, epidemiologia, sinais e sintomas, exame físico, diagnósticos e diagnósticos diferenciais, assim como os exames complementares de tratamento. Vamos discutir um artigo científico e hoje eu vou trazer a bibliografia para vocês. Tudo isso vai ficar disponível. Gente, deu um trabalho, então se vocês puderem dar aquele joinha, curtir, se inscrever no canal, beleza? Coloca lá, clica no sininho, porque o YouTube entende que você tem vontade de ouvir outros vídeos a respeito, beleza? Vamos começar lá com a nossa introdução. Fibromialgia, então, é uma entidade que eu gostaria muito de conversar com vocês, porque é uma entidade ainda não só desconhecida por boa parte dos profissionais e da população, assim como também é negligenciada em relação ao seu tratamento e ao tratamento adequado. É a causa mais comum, de longe, de dor musculoesquelética crônica generalizada. A etiologia da síndrome é desconhecida e a fisiopatologia é incerta. Então, isso deixa com que faz com que as coisas se tornem um pouco nebulosas, é difícil de fazer um exame. Como toda doença que às vezes o diagnóstico é simples e meramente clínico, né, que já é maravilhoso da gente conseguir fazer esses diagnósticos, é difícil porque muitas vezes os pacientes não entendem muito bem o que está acontecendo com eles e mesmo os profissionais às vezes não entendem como lidar. Apesar dos sintomas de dor nos tecidos moles, a gente vê que não existe sinais de qualquer tipo de lesão nos músculos, ligamentos e tendões, e não há evidência de inflamação, ou seja, uma causa, algo que esteja irritando aqueles nociceptores, aqueles receptores de dor. Quanto à epidemiologia, a causa mais comum de dor musculoesquelética generalizada e especialmente em mulheres é importante, entre 20 e 55 anos. A prevalência é entre 2 e 3% e aumenta com a idade, muito alta, de pensar que a cada 2, 3 pessoas em 100 vão ter fibromialgia. É alarmante a gente entender que, poxa, é uma doença às vezes tão negligenciada e não se sabe tanto. É mais comum em mulheres do que em homens e ocorre também em crianças, assim como também em adolescentes. Observem, gente, fibromialgia não é uma coisa só de idoso, não é uma coisa só de mulher, é uma coisa que tem nos dois sexos e também a gente vê isso em crianças e adolescentes e minha impressão é que tem sido uma crescente, viu? Sinais e sintomas. Importantíssimo a gente falar a respeito. Os principais sintomas de longe são dor generalizada, fadiga, distúrbio de sono. A gente consegue observar isso com frequência há pelo menos 3 meses, especialmente a dor. E não explicados, claro, por qualquer outra condição médica. Se você tem uma outra questão, ou seja, um diagnóstico quase que de exclusão, né? A dor musculoesquelética generalizada, ela tem uma característica. Ela é conhecida por alguns como dor multislice e ela normalmente tem 6 locais envolvidos. Esses 6 locais, eu coloquei, tudo isso foi colocado baseado no UpToDate, tá bom? Então o que acontece? Muda muito de literatura americana para europeia, para outras literaturas, a gente às vezes não, canadense, né? Às vezes a gente não consegue firmar muito bem esses valores, mas a gente vê muito dores na cabeça, braço, tórax, abdômen, perna, parte superior das costas, coluna vertebral, e assim por diante, incluindo as nádegas, tá bom? Essa dor é bem característica, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito delas, características dessa dor, né? A gente vê muito fadiga e distúrbio de sono, são pacientes que têm grandes dificuldades para dormir ou então uma sonolência excessiva. Perturbações cognitivas, são pessoas que falam assim, eu não consigo me atentar, eu não consigo me concentrar no trabalho, eu não consigo desenvolver as minhas atividades como era antes. A gente tem uma incidência altíssima de sintomas psiquiátricos. O UpToDate traz aqui de 30 a 50% dos pacientes, eles são também co-diagnosticados com depressão e ansiedade no momento do diagnóstico de fibromialgia. Então é muito alto quando a gente vê esses pacientes
com essa característica. O que ainda aumenta o estigma desses pacientes no momento do consultório é essa incidência altíssima de sintomas psiquiátricos. Cefaleia ou dor de cabeça é extremamente presente. Veja bem, 50%, metade dos pacientes inclui enxaqueca ou a famosa cefaleia tensional, né? Além de parestesias também serem comuns. O que a gente vai ver no exame físico? No exame físico, geralmente, a gente tem apenas uma sensibilidade um pouco acentuada à palpação modesta em vários locais de tecidos moles. Então a gente vai visualizar, antigamente o pessoal falava a respeito desses tender points, né? Hoje não se fala mais tanto, de uma maneira mais tão intensa, mas a gente consegue observar sim uma sensibilidade um pouco aumentada em pontos específicos que você pode ser treinado para reconhecer. E aí a gente passa para o diagnóstico. O que a gente vai procurar e como é que a gente vai firmar que esse paciente ele pode sair dali com um relatório médico falando: você tem fibromialgia? Porque tantos chegam no nosso consultório lá com fibromialgia, esclareceram a fibromialgia que ninguém sabe. Alguém, às vezes o vizinho ou alguma pessoa falou que tinha, o outro associou da mesma maneira, e às vezes o diagnóstico objetivo, correto, bem feito, realmente não é o que tem acontecido. É importante que isso aconteça e que tenha um médico referência para tratar isso. Então, essa entidade ela vai ser diagnosticada baseada principalmente nos sintomas, como eu falei. São sintomas clínicos e o diagnóstico é clínico. A história ela precisa conter a dor típica. Como é que é essa dor típica? Ela, principalmente, importante, é uma dor que dura lá seus 3 meses, mais do que 3 meses, 3 ou mais, né? Isso é uma coisa importante. Sem uma característica, vamos lá, falar a respeito de diagnósticos diferenciais, né? A gente não tem uma artrite ali, a gente não tem uma artrite séptica, um paciente com um trauma, alguma coisa assim, uma fratura. É importante que você tire outras causas de dor, né? Que vem associada a sono, fadiga e outros sintomas e distúrbios associados. Outros transtornos diagnósticos diferenciais não podem estar presentes. Então a história é basicamente essa. A gente tem uma dor crônica acima de 3 meses, associada a esses os conhecidos outros sintomas, né? Sintomas associados da fibromialgia, e a gente tem outros transtornos diagnósticos diferenciais excluídos. Aí a gente tem uma história legal para a gente realmente dar o diagnóstico de fibromialgia. A realização dos exames de tender point, isso é uma questão polêmica, ela se mostrou, não é algo que é ruim de se fazer, mas ela se mostrou impraticável pela quantidade de pontos, o cuidado que você tinha que ser treinado nesse aspecto, muitas vezes não conseguia encontrar da melhor maneira, pacientes com vários fenótipos. Então ela se mostrou, segundo o UpToDate, impraticável na prática clínica e não tem sido mais tão associada nos consultórios. E aí a gente vai ter também critérios objetivos. O AAPT, geralmente, ele pode ser definido de uma maneira. Esse primeiro critério, ele vai utilizar esses pontos definidos como a síndrome, definido como 6 ou mais locais de dor, de um total de 9 locais possíveis. Então, a gente tem aqui, eu acho que eu não coloquei o subtópico, depois eu posso mandar para vocês, se tiverem interesse, claro. Todos os pontos específicos do AAPT. Problemas de sono moderado a graves ou fadiga, e ambos, 1 ou 2, devem estar presentes há pelo menos 3 meses. A importância, você vê que o diagnóstico, mais uma vez, clínico, mas aqui a gente tem um critério objetivo, que são 6 ou mais locais desses 9 pontos que eu posso mostrar para vocês. E aí a gente também tem um critério ACR de 2010, mais atualizado. O índice de dor generalizada, WPI, da mesma maneira, tem uma escalinha com todos os pontos acima de 7 e a escala de gravidade dos sintomas acima de 5. E aí a gente a gente passa a ter um critério objetivo para utilizar o diagnóstico, para dar o diagnóstico de fibromialgia. A mesma coisa, os sintomas estão presentes há pelo menos 3 meses e não tem diagnósticos diferenciais que possam trazer uma causa orgânica, é difícil até de falar orgânica, né? Uma outra causa para pacientes diagnosticados com fibromialgia.
A gente tem que pensar, a gente fala tanto de excluir outras causas, né? Mas a gente tem que pensar em diagnósticos diferenciais. Quais são eles? Todos esses aqui. Artrites, doença muscular, mialgia, transtornos infecciosos, síndrome dormiofacial, tendinites, bursites, síndromes somáticas, fadiga crônica, depressão, fadiga, sintomas psiquiátricos, são inúmeros. Eu vou deixar para vocês o PDF, como eu sempre deixo, no finalzinho, para vocês darem uma olhada nos diagnósticos diferenciais, para a gente poder focar mais na fibromialgia em si. A gente pode usar... abrir mão aí de alguns diagnósticos, de alguns exames complementares, mas mais com o intuito de afastar diagnósticos diferenciais, como vocês podem ver. Proteína C reativa, VHS, pensando aí em artrites e doenças reumáticas, tá bom? Vamos para o tratamento, que aqui é muito interessante, eu queria dar um pouquinho de atenção, por isso que a gente passou mais rapidinho nos outros. As intervenções incluem uma série de terapias. É multimodal o tratamento de dor crônica. Isso é importante, a gente ainda vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre dor crônica, é algo que está em voga aí, a gente precisa entender um pouco mais. Mas a gente precisa compreender que o tratamento não é só o remédio, não é só o analgésico, não é só o anti-inflamatório, não é só o opioide. A gente precisa utilizar todas as terapias disponíveis, inclusive a terapia farmacológica correta, bem utilizada, da maneira, seja imunoterapia ou mais do que uma medicação, mas a gente precisa utilizar da maneira correta, com evidência. O que a gente vê? Primeiro, o tratamento desse paciente, ele pode ser dividido em dois aspectos. Primeiro, aquela primeira consulta, do primeiro diagnóstico, do primeiro manejo. Esse primeiro manejo, a gente tem um papel impressionante, importantíssimo, com altíssima evidência, a educação do paciente. Educação do paciente sobre as doenças, a abordagem do tratamento, boa higiene do sono, importância de tratar comorbidades, são importantíssimos no tratamento. E o tempo de consulta, a gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso, mas a importância, a relevância de você aproveitar esse primeiro contato para explicar para o paciente o que ele tem e o que vai vir a seguir. A gente faz o quê? A gente reassegura de que a fibromialgia é uma doença real, porque esses pacientes ainda sofrem o estigma, o mito de que essa doença é uma doença psicológica, ou eu não vou nem utilizar psicológica, porque doenças psicológicas também são reais, mas é uma doença virtual, uma doença irreal, uma coisa da cabeça da pessoa. Explicar o que significa essa dor centralizada, que não depende de nossos receptores, que não depende de trauma, de agressão, de machucado. Falta de evidência de infecção persistente. Eu tenho pacientes que trazem essa questão, às vezes, a sensação de que, nossa, tem uma bactéria aqui, tem uma bactéria aqui, doutor, tem uma bactéria no meu corpo inteiro, e o que está acontecendo comigo, né? Estresse e transtornos do humor precisam ser tratados e precisam ser abordados nessa consulta inicial. Distúrbios do sono e higiene do sono precisa ser orientado. Que hora você vai para a cama, que hora você vai efetivamente dormir, quanto tempo você dorme, quais são os estímulos visuais que você tem, você acorda, você demora muito, você fica acordado, você tem sono durante o dia, muda o ciclo, você tem uma inversão do ciclo sono-vigília. Qual é o prognóstico? A pessoa precisa entender que aquele remédio muitas vezes não vai ser suficiente para tirar a dor daquela pessoa em apenas uma tomada. Como funciona, quais são os caminhos que essa pessoa vai percorrer, além também do comportamento desadaptativo de doenças crônicas, que é a não perpetuação daquela dor, entendendo que do mesmo jeito que a dor crônica, ela é uma reação, a dor crônica, ela é uma consequência de estímulos repetitivos, de estímulos nociceptivos, ou mesmo estímulos neuroplásticos, a gente tem vários nomes para isso, mas repetitivos. A gente também entende que se você condiciona a sua vida para não valorizar aquela dor com tanta intensidade, não somatizar algumas questões que não precisam ser somatizadas, você também recondiciona o seu cérebro para evitar e, quem sabe, aí conseguir fugir da dor crônica. A gente tem o programa de exercícios que eu coloquei como um item à parte dessa questão da abordagem inicial, porque é hoje a maior evidência de tratamento e que talvez seja uma das questões mais difíceis de se abordar. O programa de exercício inclui condicionamento aeróbico, alongamento e o fortalecimento são importantíssimos. O exercício contra-resistido, o papel do profissional de educação física bem orientado para tentar tratar esse paciente de uma maneira que tenha evidência. A gente mostra o papel do exercício, a gente coloca
que esse início do exercício, se a pessoa já é uma pessoa sedentária, ela vai gerar um desconforto no começo, é normal, qualquer pessoa, muitas vezes pode ter até uma mialgia, uma dor um pouquinho maior nesse início, é importante ele se preparar psicologicamente, ser orientado pelo médico para isso, e a gente observa que, segundo o EULAR, de 2017, revisado, ela é a única recomendação de terapia forte para o controle de fibromialgia, o exercício. Então observe que muitas vezes não somos nós, nesse caso, não somos nós médicos, que temos o maior papel no tratamento da fibromialgia. É o professor de educação física ou o profissional que vai estar acompanhando, ou a mesma, na verdade, o maior agente é a pessoa. O maior agente da cura dela, ela precisa assumir isso, é ela mesma, é o paciente, e é aí que ele consegue modificar a vida dele. A gente observa também em alguns pacientes a necessidade de entrar com medicação. É normal, isso acontece. Mas a gente precisa entrar da maneira correta e a gente precisa saber o que existe de evidência. O que hoje nós temos? Na maioria dos pacientes dos tricíclicos, a gente inicia com monoterapia e isso é o manejo inicial. Em seguida a gente pode realmente fazer mais do que uma medicação, mas a gente está trazendo aqui as questões de manejo inicial desse paciente. A gente vai utilizar geralmente o tricíclico na modalidade que não é muito tranquila, hoje eu acredito que a gente não tem na secretaria, que é a dose de 10 miligramas. O que eu vejo muito as pessoas iniciando com a dose de 25, mas se você dispõe, é interessante observar. A dose de 10 miligramas à noite melhora o sono, melhora a dor crônica. O paciente tem que lembrar, o médico tem que lembrar das contraindicações dos tricíclicos, como arritmias cardíacas, glaucoma. A gente precisa observar essas questões. Em pacientes com sintomas leves e moderados, a gente pode também utilizar o relaxante muscular ciclobenzaprina, principalmente na hora de dormir. Na verdade, na hora de dormir é uma alternativa à amitriptilina pelo sono que dá e também por essa modulação. A gente pode utilizar também os inibidores da recaptação da serotonina, norepinefrina, né? A gente vê esses dois sendo inibidos, as duas recaptações sendo inibidas, é uma alternativa razoável aos tricíclicos, e aí você pode utilizar toda aquela cadeia de INSR que a gente tem, né? E em pacientes com distúrbios do sono mais graves, a gente pode também utilizar os GABAérgicos, né? Tanto a questão da pregabalina, os anticonvulsivantes pregabalina e gabapentina são excelentes. A gente tem excelentes resultados nos pacientes que a gente trata lá no centro de reabilitação. E aí a gente vai finalizar agora com algumas evidências. Gente, muito simples, mas eu sempre gosto de trazer, como é a proposta, um artigo de revisão da Cochrane, uma revisão sistemática da Cochrane, que traz a respeito de um tema. Olha que interessante. Eu queria trazer, eu gosto de trazer essas questões controversas, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso, mas porque às vezes a gente não entende exatamente o que a gente está fazendo, qual é o tipo, e aí a gente vai falar especificamente de terapia que a gente está tratando agora. A gente tem uma questão dos exercícios. É importante que o paciente faça qualquer exercício? É importante que o paciente utilize qualquer medicação, que ele vá em qualquer profissional? Precisa ser orientado da maneira adequada, não é só trazer questões abertas para o paciente. E aí eu vou trazer algumas evidências específicas do que existe hoje no nosso no up-to-date a respeito de fibromialgia. Então observe. Primeiro, que ensaios demonstram o benefício de programas de tratamento não farmacológico multidisciplinar frequentemente incluem um componente significativo da educação do paciente. Educação do paciente. Importantíssimo. Além disso, a educação com foco no autocuidado, combinado com exercício, aumenta os benefícios do exercício na fibromialgia. Então, ponto positivo aí para evidência em autocuidado, educação e exercícios. Uma revisão sistemática de 2019 constatou que a educação do paciente reduziu significativamente a intensidade da dor e da ansiedade. Veja bem como a catastrofização, e concluiu que deve ser considerada a primeira etapa no autocuidado da fibromialgia. Gastar tempo, saliva com esse paciente é tratar. Uma revisão de 2004 do tratamento da fibromialgia avaliou a eficácia das intervenções educacionais em comparação com os controles que aguardavam atendimento, né, para ser ético, né, ou recebiam um treinamento com alongamento suave.
Os resultados revisados geralmente não eram cegos, isso é importante da gente avaliar. Sessões em pequenos grupos, materiais impressos, palestras, demonstrações foram usadas para informar os pacientes sobre a natureza da fibromialgia. Observe, o número de sessões eles variaram entre 6 e 17. São pacientes que permanecem no consultório, são pacientes de difícil desmame e são pacientes que vão precisar muito da sua atenção. Aqueles que receberam intervenção educacional tiveram melhora significativamente maior do que o controle em um ou mais dos vários resultados usados, incluindo dor, sono, fadiga, alta eficácia, qualidade de vida e o teste de 6 minutos. E os efeitos benéficos duraram de 3 a 1 ano. 3 meses a 1 ano após o término das sessões. E aí eu queria finalizar com chave de ouro. Gente, mas a gente não tem tempo, o que eu faço? Às vezes eu não consigo acompanhar esse paciente, serviço público é tão complicado. Gente, observa, uma única intervenção educacional intensiva também foi benéfica, como em um estudo no qual o paciente recebeu a educação de uma equipe multidisciplinar durante cerca de 1,5 dia e meio em média, né? Um mês depois, houve significativa menos dor, bem como mais melhora na função autorreferida, fadiga, rigidez, ansiedade e humor deprimido naqueles que receberam intervenção educacional. Ou seja, uma vez que a gente tem a oportunidade de fazer diferença estatística na vida daquele paciente. Eu queria chamar a atenção disso, porque muitas vezes a gente fica de mãos atadas e a fibromialgia é uma entidade que além de extremamente difícil de se tratar, a gente ainda tem uma questão complicadíssima, que é as limitações que a gente tem no tratamento multiprofissional. Queria finalizar ainda com um artigo científico da Cochrane, que eu sempre prometo, beleza? Para a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu vou ser bem objetivo para a gente não passar, que a gente já está com um tempinho já, eu quero voltar para a gente não estender demais. Mas a gente tem aqui o nosso artigo científico fala um pouquinho a respeito das evidências em relação à questão do exercício aeróbico, provavelmente melhora a qualidade de vida e a retirada de todas as causas, e as evidências de baixa qualidade sugerem que o exercício aeróbico pode diminuir ligeiramente a intensidade da dor, pode melhorar ligeiramente a função física e pode levar a pouca diferença na fadiga e rigidez. 3 dos resultados relatados alcançaram significância clínica. O que é essa questão aqui, gente? Eu estou trazendo porque a gente precisa diferenciar exercício, não fazer exercício. Qual é o tipo de exercício que é mais eficaz para esse paciente? E aqui a Cochrane trouxe a questão do exercício aeróbico. A gente viu que o aeróbico, especificamente, só o aeróbico, ele tem uma evidência boa, mas ainda baixa, em relação a essas melhores de qualidade de vida, função física e dor. É importantíssimo a gente ter o acompanhamento de um profissional, tanto conversando com o médico, o acompanhante, o fisiatra que está sendo o médico dessa pessoa, como também sendo um excelente profissional e entendendo os casos que ele tem na mão. Então observem que a questão não é deixar esse paciente para fazer a nutrição do jeito que ele quer, para comer, para fazer exercício do jeito que ele quer, para tomar medicação do jeito que ele quer, precisa ser orientado adequadamente. Gente, eu agradeço muito a atenção de vocês, cada vez eu tenho tentado melhorar um pouquinho mais a respeito dos nossos temas, eu aceito todas as sugestões aí, e eu agradeço muito todo mundo ter aqui. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até!